Olá, sejam bem-vindos a mais um módulo do curso oferecido pelo Comitê de Inclusão e Acessibilidade da UFPB, em parceria com o NEDESP, através do projeto Inclusão é Foco. E também essa aula vai para o curso de Técnicos Administrativos. Então, nós estamos aqui nesse encontro, nós vamos falar hoje sobre acessibilidade para pessoas surdas. Meu nome é Nielson Oliveira. Eu sou tradutor de Libras e trabalho no Campus 2, na cidade de Areia. Faço parte da gestão do comitê, porque sou representante, e também estarei aqui falando sobre acessibilidade para surdos para vocês. Então, a gente vai ter algumas dicas para atender uma pessoa surda. Então, primeiro eu queria falar com vocês o que é uma pessoa surda. Uma pessoa surda é uma pessoa que tem uma perda auditiva, que pode ser em um ouvido ou dois ouvidos, né? Ela pode ser unilateral ou bilateral. E para ser considerado surdo, essa pessoa ela precisa ser usuário da língua de sinais, porque se ela não utiliza a língua de sinais, a gente diz que ela é um deficiente auditivo. É claro que o surdo tem a deficiência auditiva, mas enquanto surdo, ele assume uma identidade política, uma identidade social, e o surdo ele participa de uma comunidade e ele é usuário da língua de sinais. Mas você que está atendendo uma pessoa surda, está convivendo com uma pessoa surda, tem um primeiro contato com uma pessoa surda. Como você vai se portar? Quero te dar algumas dicas para você atender um surdo de maneira adequada e vamos ver o que você pode aprender agora. Primeira coisa é você falar de frente e claramente com uma boa articulação nos lábios, porque isso facilita a comunicação. Então, quando você encontrar um surdo, ele não vai te ouvir, né? Mas você pode falar de maneira clara, objetiva, na frente do surdo, porque muitos surdos fazem leitura labial. Nem todos fazem, mas muitos surdos fazem leitura labial. Então, pode ser o primeiro contato ali com a pessoa surda e você vai tentar se comunicar com ele de alguma forma. Então, é a primeira forma que você pode se comunicar. Segunda coisa, não olhar para o lado. É importante que você estabeleça um contato visual também, para que o surdo ele entenda que você está falando com ele. Se você olhar para um outro lado, de repente vai chamar a atenção dele para esse lugar onde você está olhando, e aí ele vai olhar para o outro lado e vai perder essa comunicação que você está precisando. A leitura labial se torna mais difícil se você gesticula ou se você coloca alguma coisa na frente dos lábios. Então você também precisa pensar que o ambiente precisa estar claro, se for um ambiente escuro, você terá mais dificuldade para fazer essa leitura, essa comunicação. O surdo vai ter mais dificuldade para fazer a leitura labial. E você não precisa gritar. Você vai falar em um tom de voz normal, né? Não vai interferir se você gritar ou se você falar mais baixo. Você precisa falar em um tom de voz normal. O surdo, ele não pode perceber mudanças de tons. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você falar alguma coisa com um tipo de ironia ou com uma certa entonação de voz, provavelmente essa comunicação ela não vai ser bem sucedida, tá bom? Então, o surdo ele utiliza de um outro artifício para perceber essa entonação da voz, que são as expressões faciais. Então, você precisa expressar, né, facialmente, demonstrar os seus sentimentos, angústias, dúvidas, se você quer perguntar alguma coisa, fazer uma cara de pergunta, é importante que você seja expressivo. Você também precisa entender, aliás, se você não entender o que a pessoa surda está falando, você precisa pedir para ela repetir. É claro que vai também exercitar uma paciência, né? Você vai precisar exercitar a sua paciência, mas é importante que você não tenha vergonha de tentar compreender o que o surdo está querendo falar, o que você está querendo falar para o surdo seja compreendido. Pedir para ele repetir, né?
E aí tem uma dica fundamental, que é escrever. Se for preciso, você escreve. O importante é que exista essa comunicação. É importante salientar que os surdos, às vezes, têm uma modalidade de escrita diferente para o português, porque o português para eles é uma segunda língua, não é a sua língua principal. Então é interessante a gente falar dessa diferença, porque o surdo ele pode escrever de uma outra forma, sem conjugar verbos, sem usar as preposições, enfim, considerando que o português é uma segunda língua para ele. E se precisar, né, chamar a atenção de uma pessoa surda, você vai tocar nessa pessoa. Você não vai gritar, você não vai chamar de longe, jogar alguma coisa nele para chamar a atenção. Não, você precisa ir até ele e tocar no braço, ok? Você pode solicitar um intérprete e você deve solicitar um intérprete. Se essa demanda for uma demanda é, fixa ou de repente é um atendimento de urgência, no próprio site do comitê você consegue solicitar um intérprete, tá? Esse intérprete ele vai atender as demandas fixas do aluno, se ele tiver aulas, monitorias, demandas agendadas, e ele também tem a possibilidade de um atendimento imediato, se ele se dirigir até o comitê, ou de repente, se você entrar em contato com o comitê de inclusão e acessibilidade do seu setor, onde você estiver, solicitando para que esse intérprete compareça ao local. É claro que existem algumas regrinhas para você solicitar. Se é uma demanda que você sabe que vai acontecer daqui a um tempo, é uma reunião, uma aula, uma monitoria, você precisa fazer a solicitação o quanto antes, porque a equipe de intérpretes vai se organizar para te atender. O intérprete de plantão ele fica à disposição, mas para demandas pontuais, ali curtas. Se não for nada programado. Se for programado, você vai se programar e fazer a sua solicitação de forma antecipada. O intérprete de Libras, ele atende aos surdos na universidade, em todos os campos, no campus João Pessoa, no campus 4, no campus 2, em Areia, enfim. E os intérpretes de Libras fazem a tradução da língua portuguesa para a língua de sinais e vice-versa. E agora eu quero falar um pouquinho sobre alguns mitos e verdades da Libras. Então vamos a esses mitos e verdades. Primeiro é que a língua de sinais do Brasil é universal. Será que isso é um mito ou é uma verdade? Não é. É interessante a gente falar que cada país possui a sua própria língua de sinais. E também a gente sabe que dentro da língua de sinais existem variações regionais. Tá? Então, muitas vezes existem variações de sinais que ocorrem dentro do nosso país, ou até de cidades próximas, como aqui em João Pessoa e em Campina Grande. Existem sinais que são diferentes. Então, isso é um mito. Libras não é universal. Cada país possui a sua própria língua de sinais. Segundo, todo surdo é mudo? Também é um mito. As pessoas costumam se referir aos surdos como mudos, como surdo-mudo, como mudinho, e muitas vezes utilizam até termos pejorativos. É interessante dizer que a mudez é uma outra deficiência. Então, quando você chama um surdo de surdo-mudo, é como se você estivesse atribuindo uma outra deficiência a uma pessoa surda. Então, isso é um mito. Todo surdo não é mudo. Terceiro mito ou verdade. Vamos lá. Existe uma compensação entre os outros sentidos? Sim, existe. O surdo, ele possui uma capacidade visual que é diferente da dos ouvintes. O surdo, ele percebe o mundo através da visão e usa uma língua que é gesto visual. A Libras, ela é gesto visual. Então, isso faz com que o surdo tenha uma capacidade visual aumentada comparada às pessoas que não são surdas, que são os ouvintes. Então, isso é uma verdade. Próximo.
A Libras é apenas o alfabeto, então se eu souber o alfabeto manual, né, da língua de sinais, eu estou sabendo de tudo, isso é um mito, de forma nenhuma. O alfabeto manual ele é utilizado para soletrar palavras e é um dos recursos dentre vários que existem na língua de sinais. Tá? O alfabeto manual é um dos recursos. E ele é utilizado para quando você quer falar nome ou quando você tem algum sinal que você não conhece, que você não sabe executar o sinal. Então você utiliza o alfabeto manual para reproduzir aquela palavra. Então isso também é um mito. A Libras não é apenas o alfabeto. Próximo. Libras é igual a mímica? Polêmico também. Falso. Porque para a mímica é um recurso de teatro e a mímica ela tenta descrever, né, um objeto, uma palavra, né, uma situação que está acontecendo. O sinal é um signo linguístico que foi convencionado por uma comunidade que faz o uso dessa língua, que no caso é a língua de sinais. Então, a comunidade surda, ela convenciona um sinal, um determinado sinal, e passa a utilizar esse sinal para aquela determinada palavra. Muitas vezes esses sinais são abstratos. Eles não se parecem em nada com o objeto ou com aquilo que está sendo representado. Então isso é um mito. Libras não é igual a mímica. Vamos a mais um. A Libras tem uma escrita? Será que é possível escrever em língua de sinais? A resposta é sim. Até pouco tempo atrás, a Libras era considerada uma língua ágrafa, uma língua que não tem grafia. Mas existe um sistema de representação de sinais e esse sistema é conhecido como Signing Write, que significa escrita de sinais. Então isso é uma verdade. A Libras hoje tem uma escrita. Próximo item. Libras não passa conceitos abstratos. Isso também é um mito. As pessoas acreditam que por se tratar de uma língua gesto-visual, uma língua de sinais, exista uma limitação. Mas isso é uma crença, né, que vem de uma associação incorreta de que os sinais são apenas gestos. E aqui eu quero dizer que tudo pode ser expresso por meio da língua de sinais. A universidade tem diversos cursos em diversas áreas. O surdo ele é capaz de entrar em todas essas áreas, de fazer qualquer curso, e a Libras ela contempla todos esses âmbitos, tá? Quando não existe um sinal para um determinado termo, como a gente disse, né? A comunidade surda ela convenciona um sinal, cria um sinal e passa a utilizar aquele sinal para um determinado termo. Libras é a segunda língua oficial do Brasil? Isso também é um mito. Muitas pessoas propagam isso, dizendo que a Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Ela é uma língua oficial, mas é a língua oficial da comunidade surda brasileira. E a gente fala isso porque é, se ela fosse uma língua oficial, a gente teria, né, a Libras sendo ensinada em todos os lugares, todos os pronunciamentos, documentos, absolutamente tudo que existe em português para o nosso país seria também feito, produzido em língua de sinais. Libras é o português com as mãos. Então, isso daqui a gente sabe que é um mito, né? O português possui uma estrutura, possui uma organização, possui uma gramática, e a Libras possui uma outra gramática, né? Possui seus próprios parâmetros. Então, cada língua possui uma estrutura diferente e autônoma. A Libras ela possui a sua gramática própria, né? E todos os outros parâmetros de uma língua
e de forma autônoma. Ela não depende de uma língua oral. Ela é independente. Isso é um mito. A Libras não é um português com as mãos. Todos os surdos fazem leitura labial? Isso daí foi algo que a gente iniciou falando, né? A resposta é que não. Não é verdade. A leitura labial ela só é possível com o desenvolvimento da fala vocalizada. Então, os surdos que querem desenvolver a leitura labial, eles passarão por um treino, né, com fonoaudiólogo, eles farão tipos de terapias de fala, enfim, esses treinos são árduos e intensos até que ele consiga desenvolver de fato a leitura labial. Então, isso é um mito.